que você fez, de 4 módulos, é um curso mais breve de psicologia da dança, né? É uma forma de trazer um pouco o professor para esse mundo, né? De uma forma breve, rápida, tentando ser o mais eficaz possível, apesar de que estudar mente nunca é muito fácil, né? Nunca é muito simples, mas ainda assim conseguir levar um pouco mais de tudo que é a psicologia da dança para professores, principalmente, que eu acho que são os que têm mais possibilidade de trazer mudança para a dança, né? Ele que vai estar ali com o aluno, com o bailarino. Então, realmente, eu acho que é imprescindível esse trabalho, que eu tenho tentado fazer e que alguns colegas meus também têm começado a trabalhar, né? Assim. E o interessante é que não é só, é só com criança ou é só com bailarina. Não, a gente usa também com adultos, né? Não e é na dança de salão, é em outras modalidades, não é só o balé. Né, que outro dia eu estava até conversando com uma professora e ela falou, Vivi, mas eu não sou do balé. Eu falei, mas não é só de balé. Pelo contrário, eu uso até com a terceira idade. Né? Então, me ajuda muito, me ajudou muito e continua me ajudando. E principalmente no fato de, eu acho que tanto da criança quanto de adulto, a ansiedade, as emoções, né? E hoje, principalmente depois da pandemia, né? A procura, tanto para as crianças entrarem numa escola de dança, terceira idade, recomendação médica. Aí, às vezes, fala, como eu vou lidar, né, com uma criança que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, até um adulto, idoso, né? Então, tudo que eu acompanho no seu Instagram é tudo muito válido. E eu acho que as pessoas têm que conhecer esse seu trabalho, esses seus livros, que você tem muita coisa ainda para falar e eu para perguntar, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que se preparar para poder lidar, né, com o aluno, né? Então, que nem essa ansiedade, que é o que mais procuram hoje na dança, né? Tanto os adultos quanto as mães das crianças que falam, ela está muito ansiosa. Qual a dica, um treinamento assim que você dá para a gente? Pode falar aí, uma palhinha. Eu acho que, na verdade, é uma mudança do olhar mesmo para quem está ali. Muitas vezes a gente olha e vê um bailarino, vê um aluno, vê um corpo, vê uma perna, vê um pé. Se a gente começar a olhar essa pessoa como pessoa antes de corpo, antes de aluno, antes de bailarino, isso já muda muito. É uma mudança no olhar, na perspectiva, que já faz toda a diferença, sabe? E eu acho que essa mudança de olhar pode parecer de início muito simples, porque, bem, é uma ideia muito, muito simples de fato, mas ela vem com a quantidade de estudos que você tem, com a sua experiência, com tudo que você vive ali na dança, com estudo, com livro, com pesquisas. E isso vai fazendo com que a gente perceba o quanto que cada pontinho é importante para a dança. A mente, o corpo, os meus comportamentos, a família, a minha história de vida. Então, eu acho que é tentar ir olhando esse aluno, essa pessoa de uma outra forma, né? Muitas pessoas chegam a me perguntar mesmo, é só com balé? Ou serve para isso, ou serve para aquilo, para alguma, principalmente quando são danças mais tradicionais e regionais, né? E, na verdade, a psicologia da dança é para qualquer dança, né? A gente estuda qualquer tipo de dança mesmo, assim, mesmo. Eu estudo desde dança na pré-história até o balé clássico, sabe? Olha aí. Então, é para todo mundo, é para qualquer idade, é para o que for. Não tem nada restrito. Infelizmente, também, como a gente hoje está muito voltado a aspectos de imagem com as redes sociais, com fotos, com enfim, a gente fica muito restrito a bancos de imagens, né, também. Sim. Então eu me esforço todo dia que eu vou fazer um post para tentar encontrar alguma coisa que não seja só de balé e que não seja só com pessoas
da Europa, assim, sabe? Infelizmente a gente não tem, mas eu espero que a mensagem, pelo menos, esteja sendo passada. Sim. Entende? Que assim, o conceito básico, que o fundamento seja entregue para as pessoas, né? E que elas consigam ir adaptando para a realidade de cada um. E eu tive um pouco de, na época que eu estava fazendo o seu curso, eu tive um pouco de dificuldade quando eu estava na educação com crianças de 7 a 12 anos, né? Eles ficavam no integral e lá tinham a aula de dança, karatê, judô, e eles eram obrigados a fazer todas as modalidades, né? E os meninos relutavam muito para fazer a aula. Então, eles ficavam sentados, eles não faziam aula. Não, eu não vou fazer porque meu avô fala que se eu dançar eu vou virar mariquinha. Se eu dançar eu vou virar menina, que dança é coisa de mulher. Então, assim, eu tive assim um certo assim trabalho. Foi onde eu comecei a ler muito o que você postava, além do curso, e me ajudou muito. Tentei trabalhar de outra forma, até que no final, né, quando eu completei meu ciclo lá na escola, eles dançaram. O trabalho foi feito, né? Deu resultado, Maria Cristina. Bom. E uma outra coisa que você também fala no curso, da manipulação, né? Porque tem alunos que a gente fala, explica um movimento, ele não entende. Né? E aí, às vezes, se você vai desenhar, né, tem aqueles que captam mais fácil, mas quando você manipula, parece que o gesto dá um incentivo, um boom. Né? Então, assim, cada aluno, né, tanto no adulto quanto na criança, né, essa parte da manipulação me ajudou muito também, muito. Que bom, a gente precisa entender que cada pessoa é uma também, né? E se a gente começa a perceber dessa forma, a gente vai testando mais. Muitas vezes a gente vai em aula fazer o seguinte, a gente vai reproduzir o que a gente viveu. A gente vai reproduzir aquilo que funcionou com a gente na nossa própria história. E muitas vezes não é o que vai dar certo no final das contas para outras pessoas, né? Cada um tem o seu talento, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de se colocar no mundo. Sim. Então, tem pessoas que vão aprender mais de uma determinada forma, de outra. Algumas vão precisar de mais incentivo, algumas vão precisar... Enfim, né? Você precisa... É uma tarefa muito árdua, porque também o professor de dança, ele tem pouco tempo, né? Então, ele precisa ser muito eficaz nessa testagem, saber quais tipos de estímulo ele pode usar e simplesmente testar, né? Mas essa questão da manipulação ela é muito importante, porque muitas vezes a gente fica tentando explicar o movimento ou simplesmente executar para o aluno reproduzir, mas é diferente do aluno sentir no seu próprio corpo. Então, uma vez que o professor vai, pede licença, manipula o seu corpo e faz o movimento correto com ele, executa junto com ele, vai mostrando, né? Vai segurando a perninha, o bracinho, a mãozinha. Isso vai dando sinais também para o cérebro. Então, essa informação sensorial passa para o cérebro. Então, é uma forma que pessoas com talento para dança aprendem muito bem. Porque pessoas com talento para dança, elas são muito sensoriais, né? Elas aprendem muito sentindo, sim, fazendo, se mexendo. Então, sim, é uma forma muito eficaz de ensinar a dança, de fato. E por que ainda é tão difícil, principalmente a criança, né, e o jovem menino procurar a dança? Né? Ainda tem essa crença, né, Maria Cristina, essa reluta, não sei se é da família, né, mas eu falo até para os homens também adultos, né, eu dou baile, então baile de terceira idade, eu falo que são 300 mulheres e 5 homens. Né? Como é difícil, é difícil. E às vezes vem eu trabalho na prefeitura de São Bernardo e ali eu falo que é uma iniciação, as crianças falam balezinho, mas é uma iniciação à dança. Então, vamos supor, tem 20 meninas. Se entra um menino para fazer aula e é sempre muito bem-vindo,
a mãe ou ele já se incomoda e já não volta mais. Porque só tem menina. Sim, só tem menino, que é um grande fator para os meninos também que já têm interesse se afastarem, né? Sim. Eu, conversando com a maior parte dos bailarinos profissionais, adultos, a maioria me relata que começaram na adolescência por um encanto próprio. Então é muito difícil realmente começar na infância. Mas é óbvio que tem o fator da família. Imagina, Sim. esses meninos, na verdade, né, que estavam te falando, meu avô me falou que se eu fizer eu vou ser menina e que não sei o quê. Bem, isso é um grandíssimo fator, né, já. Então a família tem que estar muito de acordo para isso dar certo, né, para esse projeto Sim. de bailarino dar certo, para isso realmente engatar e ficar o ano e se apresentar e não sei o quê. Mas tem vários outros fatores, né? Tem o fator social, como que o homem é visto na dança, e não como que ele é visto na dança no mundo, mas no Brasil, como é que ele é visto, né? A dança já nem é vista como profissão na maior parte. Exatamente. Então, o menino dançar, é muito difícil existir uma valorização disso, né? Sim. A menina já não tem. Sim, é verdade. É verdade. O menino é valorizado dentro da dança. Fora da dança, ele não é valorizado por estar ali, né? Sim, sim. Geralmente as escolas acolhem muito o menino, né? E adoram que tem um menino ali, né? Sim. É isso mesmo. Mas fora da dança, esse bailarino não é muito valorizado por isso, né? Por estar na dança. E tem outros fatores também. Fatores ambientais, assim, às vezes ele tem uma família super 10, super legal. O pessoal da escola também é super bacana. Ele tem amigos legais e tudo mais, que não é aquelas amizades que colocam para baixo. Então, Sim. reforçam, né, essa paixão dele e tudo mais, mas às vezes não tem menino ali também, né, um outro colega, um outro par para ele Sim, se juntar, né? sim, tem Né? muita questão. E também tem outros fatores, como, por exemplo, o despreparo para lidar com o menino também. Sim. Menino e homem, né, no geral. Sim. A dança não acolhe geralmente muito os meninos e os homens no sentido de entendê-los. Então, por exemplo, um menino, ele precisa usar roupinha apertada, mesmo que seja preto, não faz parte, sabe? Geralmente, por exemplo, se eu for pensar a nível Rio de Janeiro, que é onde eu tô, os meninos usam coisa larga, sabe? É uma coisa bem despojada. Despojada. Então não vai dar certo colocar uma regatinha, um shortinho preto coladinho. Não vai funcionar muito, Sim. sabe? Às vezes vai desde o uniforme até o que ele vai fazer na apresentação de final de ano, o que vai motivá-lo, o que vai fazer com que ele se sinta especial ali, capaz e tudo mais. Então é desde esses aspectos assim até a família, até a sociedade, até enfim. E Sim. e também né, não tirar o papel dele, né, de menino, de estar ali, o que ele curte, o que ele não curte. E tentar entender ele, não só fazer um partner para as meninas, né? Sim. Então, assim, valorizar ele, não só ele, em relação às meninas. Então, tem um monte de coisa aí no meio, né? É muito difícil, é feito um filtro muito apertadinho para os meninos se manterem na dança, mas pode dar certo, né? Pode dar muito certo com o contexto certo e também pode trazer muitos benefícios, né, para os meninos também, assim como para Sim. Eu acho que isso tem que quebrar um pouco, né? Porque tem muitos meninos que têm vontade, mas tem muita vergonha ainda, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu, na minha turminha das meninas, das alunas de 8 a 12 anos, tem uns 15 minutos antes de acabar a aula, eu coloco uma música que elas gostam lá e eu falo, ó, vocês vão se juntar e vão montar um pedaço da coreografia. Então dá essa autonomia para elas. Então sempre tem aquela tímida que fica, e eu fico só observando. Tem as mais atiradas, né, que fica, e aquelas mais tímidas
que ficam só olhando. Aí eu fico só observando. No final, quando falou, eu quero ver, né, o que vocês montaram, vem apresentar para a Pro. Aí, quando elas vão apresentar, elas já se entrosaram, elas já conversaram. Isso, você acha que essa é uma técnica bacana, eu estar fazendo isso? Maravilhosa, pode trazer muita autonomia, autonomia não só a nível pessoal, né, mas nessas relações também. Trabalhar a criatividade, que é uma super questão, né, não só para a vida no geral, mas para a dança, para a formação em dança, né, como é que você forma um bailarino que não é criativo, né? Inclusive para outras possíveis profissões dentro da dança e tudo mais. Então, é uma coisa que acaba trazendo benefícios para o desenvolvimento humano, principalmente para a infância.